Então, lá na página 36 da nossa apostila, o primeiro exercício diz assim, ó. Os cordados, apesar de totalizarem apenas 5% das espécies do reino animal, são extremamente familiares a nós. Os peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, inclusive a própria espécie humana, pertencem a esse filo. Sobre os animais cordados, cite e caracterize as estruturas exclusivas desses animais, considerando as que estão presentes nos primeiros estágios do seu desenvolvimento. Alguém pode falar para mim, por favor? Mandíbula. Ótimo. O que mais? E aí, gente, o Nicolas falou da mandíbula. O que mais? Tubo neural. Muito bem. O tubo neural, muito bem. Mais alguma coisa? O encéfalo. Presença de um encéfalo. Na verdade, o encéfalo ele não é uma estrutura exclusivamente dos cordados, né? Ele já aparece nos invertebrados, só que de uma forma bem menor, bem menos desenvolvida, né? E ele acaba se desenvolvendo mais nos cordados, sim, mas não é uma estrutura exclusiva, né? Ó, então vamos lá pontuar. Então, tubo neural, né, que é aquela estrutura da cabeça à cauda. Depois do tubo neural, a notocorda, que depois dá lugar à coluna vertebral, que abrange aí, que protege esse tubo neural. Além disso, as fendas faringianas, que dão origem a toda a estrutura do tubo respiratório do indivíduo na fase adulta. As fendas faringianas dão origem a brânquias nos organismos aquáticos, nos organismos terrestres, aos pulmões. E a cauda pós-anal, que é uma cauda que aparece, então, em todo o indivíduo, depois da estrutura do ânus ali, que é a estrutura que dá origem depois a uma cauda muscular, a músculo revestindo essa estrutura ali. Então, vamos ao 2. O filo cordado pode ser dividido em 3 subfilos: urocordados, cefalocordados e craniata. Por que os representantes dos 2 primeiros subfilos são denominados protocordados? E o que diferencia dos craniados? Craniados, o nome já sugere qual é a diferença entre eles e outros grupos, né? Presença de crânio. Crânio, muito bem. Então, o grupo dos craniados tem crânio. Sugere-se, então, que os outros protocordados não tenham crânio. Fora isso, a questão do crânio, o que mais? Na verdade, é isso, né? O que diferencia os urocordados dos protocordados é a presença dos crânios, do crânio e das vértebras, né? Então, protocordados e urocordados, eles não apresentam vértebras, apresentam a notocorda, mas não a presença de vértebras. Vamos a 3. No ambiente marinho, as assídeas podem ser facilmente confundidas com os poríferos em virtude da semelhança de sua estrutura corporal. Isso pode ser observado nas imagens a seguir, em que A é uma esponja e B uma assídia. Quais são as principais características anatômicas e fisiológicas que diferenciam esses dois organismos e a qual filo pertencem? O esqueleto calcário. Ok. De quem? Quem tem esqueleto calcário aí? O porífero. Que mais? Vamos lá, então. A e B. Filtração. Quem faz filtração aí? Os dois, né? Já que os dois são sésseis. Os dois. Muito bem. Então, a parte da filtração é dos dois.
Os poríferos, eles só são um pouquinho mais simples, né? Eles utilizam apenas os coanócitos como organismo ali para organizar a filtração, capturar alimento. As acídeas, elas são filtradoras, mas elas são um pouquinho mais organizadas porque elas apresentam tecidos verdadeiros. Pelo fato de elas estarem no grupo dos cordados, então, obviamente, ela apresenta notocorda, que é a estrutura que vai da cabeça à cauda, que depois dá origem à coluna vertebral, né? Então, ela também vai ter a cauda muscular pós-anal e as fendas branquiais na fase de larva. Agora, quanto aos filos de cada um. Porífero pertence a qual filo? Porífero pertence ao filo Porífera, né? E as acídeas pertencem ao filo Cordata. Cordata, isso mesmo. Então, porífero pertence ao grupo porífero e as acídeas ao filo Cordata. 4. Segundo alguns sistemas de classificação, o filo Cordata está subdividido em 3 filos: Urocordata, Cefalocordata e Craniata. Acerca dos filos, acerca do filo Cordata e de seus subfilos, estão corretas as afirmativas. Vamos lá. A primeira. O Urocordata possui um tubo nervoso dorsal e notocorda apenas em estágio larval. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Essa informação é verdadeira, tá? Tá certinho ali. Craniatas possuem representantes protostômios e deuterostômios. Esse é falso, porque ele só tem deuterostômios. Isso mesmo. Nós não temos um grupo que divida essas duas características, né? Craniatas são todos triblásticos e dotados de uma coluna vertebral. Verdadeiro? Não é falso. A gente não tem todo grupo é triblástico, né? Mas não necessariamente é dotado de uma coluna vertebral. Né? Parte do grupo ali ele não tem vértebras, apesar de já ser um craniato. Cordata apresentam durante o desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Verdadeiro? Verdadeiro, muito bem. E a última, cefalocordata, são deuterostômios e quando adultos possuem notocorda. Falso. Eles têm notocorda desde que nascem. Ok, muito bem. Então vamos a 5. Sobre os animais classificados como cordados, assinale o que for correto. O corpo dos urocordados é revestido por um envoltório espesso denominado de túnica, que apresenta os sifões exalante e inalante. Verdadeiro? Verdadeiro. O urocordado é a CID, que está na foto ao lado, né, gente? Os cefalocordados, conhecidos como anfioxos, são animais marinhos que filtram partículas de alimento da água. Não, eles não filtram. Eles raspam o fundo do mar. Não, anfioxos são filtradores. São filtradores? Eles não são esses peixinhos ali que raspam o fundo? Eu acho que você está confundindo com a lampreia, não é não? A lampreia tem uns dentinhos que elas raspam. Eu acho que eu confundi. O anfioxo está lá no cefalocordados, lá na página 34. Dê uma olhadinha lá. Esse é filtrador. Agora, a lampreia da 36, a lampreia ela é raspador. Esses dentinhos córneos dela aí é para raspar. Confundi os dois. Sim. Aí o subfilo já é o craniata, já, né? Próximo. Os vertebrados apresentam um esqueleto interno bem desenvolvido de origem mesodérmica. Verdadeiro? Isso é verdadeiro. A característica dos vertebrados é realmente a presença desse esqueleto bem desenvolvido mesmo, e de origem mesodérmica. 8. As mandíbulas estão presentes em todos os cordados, e por isso não é inovação sugerida durante a história evolutiva dos vertebrados. Falso. Falso, né? Então, a mandíbula ela entra a partir dos gnatostomatos.
até os agnatos ali, não existe a mandíbula. E 16. Os anexos embrionários dos répteis, das aves e dos mamíferos são saco vitelínico, âmnio, alantode e córeo. Eita, essa aqui é da primeira unidade desse ano, hein? Eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro, isso mesmo. Então, a única alternativa falsa é a 8. Então, 1, 2, 4 e 16 são verdadeiras. Vamos, então, a 6. O surgimento da mandíbula foi uma importante novidade evolutiva nos craniados. Os cordados sem mandíbula apresentam as denominadas agnatos, como as lampreias, ficam restritos à filtração, ao ectoparasitismo ou à captura de pequenos animais. Qual é a grande vantagem da aquisição de mandíbulas pelos peixes ósseos e cartilaginosos? Facilidade em mastigar o alimento. Ok, que mais? Para caça também. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, ela, com essa facilidade que o Nicolas falou, de mastigação, amplia a possibilidade de alimentos para ela. Então, ela consegue se alimentar de um grupo muito mais diverso, graças a essa mandíbula. Agora, é uma estrutura mais rígida, mais sólida, então ela abre mais possibilidades. B. Qual é a importância do processo de filtração para os agnatos? Os agnatos conseguem se alimentar mesmo não podendo mastigar? Isso mesmo. Então, a filtração permite a alimentação satisfatória, digamos assim, para garantir a sobrevivência do animal. Muito bem. Então, nós vamos agora lá na página 41. Página 41, então, tem ali. Entre as características encontradas nos peixes citadas a seguir, marque a correta. Vamos lá. Realização da respiração pulmonar na maioria das espécies. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Peixe não respira por pulmão. Digestão completa e no intestino dos peixes cartilaginosos presença de uma válvula espiral. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Presença de bexiga natatória nos tubarões, não na bexiga natatória nos peixes ósseos. A endotermia, esses grupos não são endotérmicos. Endotérmicos é só aves e mamíferos. Endotérmicos é quem tem a capacidade de manter a temperatura interna estável. Não é o caso desse grupo, né? Presença de linha lateral nos peixes ósseos e das ampolhas de Lorenzini nos peixes cartilaginosos para a realização da mesma função. Não, né? Os peixes ósseos e os cartilaginosos apresentam linha lateral. Então, não é e os dois com a mesma função. Então, só mesmo a letra B. Vamos a 2. Os peixes representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. As figuras abaixo apresentam peixes de classes diferentes. Observe-as. Considerando as figuras abaixo representadas e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresentam características relacionadas diretamente com o 2. Vamos lá. Brânquias protegidas por opérculo. Certo ou errado? Para o 2. Errado. Isso é característica do 1, né? Escamas circulares e achatadas. Errado. Errado também. Também é uma característica do 1. A maioria das espécies possui bexiga natatória. Bexiga natatória. Errado. Errada também, né? Bexiga natatória é característica de peixe ósseo. A gente está querendo saber uma característica do peixe cartilaginoso, que é o 2, que é a raia. E apresentam fecundação interna. Só sobrou esse para ser certo. Oh, sobrou isso mesmo. Sim, a raia faz fecundação interna. Vamos a 3. O despejo de esgoto e o uso de fertilizantes levados pelas águas das chuvas pelos rios podem ocasionar o processo de eutrofização, ou seja, o excesso de matéria orgânica determina a proliferação de organismos como as algas. Este, por sua vez, consome muito oxigênio, diminuindo sua concentração na água, que podem, dependendo da espécie, produzir toxinas que são liberadas na água.
Explique de que maneira esse processo pode ameaçar a sobrevivência dos peixes no ambiente. Eutrofização tem uma característica bem marcante, que é aquela camada verde sobre a água, né? Como isso pode atrapalhar a sobrevivência dos peixes? As toxinas matam os peixes. Ok, então, como as toxinas elas vão matar os peixes também. Mas essa questão da ausência de oxigênio também interfere, né? Os peixes não conseguem respirar. Isso mesmo. Então, tem 2 pontos principais. Nem sempre tem toxina, tá? Às vezes acontece de ter. Então, se tiver toxina, é lógico que vai matar o animal por causa do acúmulo de toxinas no organismo. Mas na ausência das toxinas, tem outra coisa que é bem grave também, que é a falta de oxigênio, que vai causar asfixia no animal. Essa falta de oxigênio normalmente ela acontece porque as algas começam a se reproduzir de uma forma tão descontrolada que elas começam a fazer um tapete verde sobre a superfície. Fazendo esse tapete verde, ela impede a entrada da luz solar. A luz solar não entra rio adentro, água adentro ali, e aí os organismos fotossintéticos que estão abaixo das algas não fazem fotossíntese, não liberam oxigênio, e aí então a taxa de oxigênio dissolvido na água acaba caindo. Vamos para 4, então. Algumas espécies de peixes podem viver sozinhas. Outras, como a sardinha, vivem em cardumes, facilitando a fuga e confundindo os predadores. A linha lateral pode ser considerada importante na formação e no deslocamento dos cardumes. Justifique sua resposta. Sim ou não? Sim, e isso ajuda eles a sentirem uns aos outros e ficarem em uma formação em que nenhum bate no outro. Isso E mesmo. também ajuda a perceber predadores para eles fugirem mais rápido. Isso mesmo. Então, essa linha lateral ela vai ajudar a perceber vibrações na água, né? E com as vibrações da água, eles conseguem perceber quando indivíduos maiores se aproximam, que são os predadores, que o Nicolas falou, e eles conseguem também se organizar formando os cardumes. Porque a maior parte dos organismos marinhos, eles são cegos. Eles enxergam muito pouco, assim, imagina, né? Lá no fundo do mar é escuro. Então a visão não é dos melhores sentidos que se tem lá. Então, a organização em cardume dá a impressão que é um organismo maior, movimenta uma coluna de água maior, então dá a impressão a organismos que não são bons de enxergar que aquele cardume seria, na verdade, um organismo maior. Então, para ele é válido o grupo formar o cardume justamente porque ele não consegue, por exemplo, se afastar, ele não consegue, por exemplo, combater aquele predador. Então, a noção de que seria um organismo maior afugentaria mais facilmente. Vamos a 5, então, por favor. A piracema pode ser traduzida pelo movimento de várias espécies de peixes rio acima para completar seu ciclo reprodutivo. A interrupção desse movimento por obstáculos como barragens afeta diretamente o sistema fisiológico que permite a reprodução dos peixes. A reprodução dessas espécies de peixes é controlada pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, um sistema em cascata de liberação de hormônios e neurohormônios, que traduzem as condições ambientais para a fisiologia dos animais, definindo assim o sucesso reprodutivo desses indivíduos. Os hormônios hipofisários agem sobre as gônadas, ovários e testículos, estimulando a síntese dos chamados esteroides gonadais, estradiol, progesterona e testosterona, a depender do sexo. Considerando a importância da piracema para a sobrevivência de determinadas espécies de peixes, é correto afirmar, essa não é uma questão de somatória, né? Pode observar que é contínua a soma ali, é como se fosse A, B, C, D e E mesmo, só que com números no lugar. Pode observar que o número de baixo não é o dobro do de cima. Então vamos lá. As espécies que são impedidas de continuar a subida do rio por causa das barragens deverão inverter o sentido do deslocamento, passando a desovar na foz desse mesmo rio. Está correto? Falso. É falso, né? Essas espécies, elas não existe uma placa, o sentido que elas mudem, né? Então, elas tentam passar pelas barragens e quando elas não conseguem,
elas acabam ficando por ali mesmo. Muitas vezes elas acabam impedidas de fazer sua reprodução. Elas não conseguem se reproduzir. Então, toda barreira que é colocada no rio mexe muito com o estoque pesqueiro da região. 2. A grande vantagem da desova nas cabeceiras dos rios, realizada pelos peixes migradores, é a abundância de alimentos que essas regiões proporcionam para os girinos recém-eclodidos. Falso. Por quê? Girino não é de anfíbio? Ah, muito bem. Então, o girino é justamente a larva dos anfíbios, né? Normalmente de peixe a gente chama de alevino. O local da cabeceira é um local sempre rico em alimento, e além disso, a água é parada nesse local, água muito lenta, o que facilita muito a sobrevivência dessas espécies, já que ele nasce bem pequeno, bem frágil, então facilita muito a sobrevivência do filhote nessa área, uma área rica em alimento e com pouco movimento de água. Vamos a 3. Através da piracema, determinadas espécies de peixes deslocam para áreas específicas de acasalamento, onde poderão produzir de forma assexuada novos indivíduos componentes da próxima geração. Falso. Por que falso? Porque eles não se reproduzem de forma assexuada. Muito bem. Nesse grupo, o peixe não tem a característica de se reproduzir de forma assexuada. 4. As regiões de desova são propícias para a pesca devido à grande concentração de pescado e reprodução, que permite manter de forma sustentável as famílias que dependem desse recurso pesqueiro. Falso. Por quê? Isso não tem nada de sustentável. Exatamente, né? Não rola a parte sustentável ali. E, sim, só sobrou ele, né? A reprodução é uma propriedade inerente aos seres vivos, que se expressa associada à capacidade desses organismos de transmitir caracteres aos descendentes através da hereditariedade. Então, número 5. 6. Nos últimos 10 mil anos, o nível de evaporação da água do Mar Morto tem sido maior do que o da reposição. Dessa forma, a concentração de sais tem aumentado, já que o sal não evapora. A principal fonte abastecedora do Mar Morto é o Rio Jordão. Com a salinidade tão alta, apenas alguns micro-organismos são capazes de sobreviver nesse ambiente. Quando um peixe vindo do Rio Jordão deságua no Mar Morto, ele morre imediatamente. Quando um peixe é exposto a um ambiente com alta salinidade, ocorre um grande aumento da concentração de sais nos seus fluidos extracelulares. Esse aumento provoca a formação de um gradiente de concentração, em que o meio intracelular apresenta-se hipotônico em relação ao meio extracelular, hipertônico. O que acontece com as hemácias nessa situação e qual o nome do transporte celular envolvido? Ele começa a levar água para fora da célula em grande quantidade. Isso acaba Você lembra o nome? deixando elas desidratadas. Isso mesmo. Você lembra o nome desse processo? Osmose, se não me engano. Osmose, isso mesmo, Nicolas. Então, ocorre um fluxo de passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. A tentativa é dar uma igualada nas concentrações, é dissolver o excesso de sais. Então, é a mesma coisa que acontece com o alface lá, quando a gente coloca ele, quando a gente tempera ele, né? Quando a gente dá aquela temperada no alface, a água sai de dentro para fora do alface, né? Você deixa lá a tua vasilha com a salada depois do almoço, demora um pouquinho para lavar ali, você vê que encheu de água a vasilha e o alface murchou. E justamente a água de dentro, ela acaba saindo para fora. Então, o excesso de sais do lado de fora provoca um fluxo da água de dentro para fora, na tentativa de dissolver e igualar as concentrações. B. Uma característica exclusiva dos peixes ósseos é a presença de uma bexiga natatória. Em alguns peixes, essa bexiga está ligada ao sistema digestório, conferindo a vantagem adaptativa. Descreva as funções da bexiga natatória. Qual é a vantagem adaptativa que a bexiga natatória está ligada ao sistema digestório? Qual é a vantagem de se ter uma bexiga natatória? Aumenta a capacidade de flutuação na água. Isso mesmo.
Então, isso aumenta a capacidade de flutuação e até mesmo de chegar, de afundar a grandes profundidades também. Então, ela é um órgão de equilíbrio do animal. Então, quando ele enche essa estrutura de ar, então o animal ele vai boiar. Quando ela esvazia essa bexiga natatória, ele vai afundar. Então, funciona como uma espécie de boia. A parte interessante de estar ligado ao sistema digestório é que o animal consegue fazer o controle dela, então. Através do sistema digestório, ele consegue encher ou esvaziar essa bexiga natatória. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Eu não tenho nenhuma dúvida. Que ótimo. Então, gente, ó, vamos começar, então, a parte dos anfíbios, tá? Conseguem ver a minha tela? Sim. Ótimo, então. Vamos lá. Então, nós vamos falar dos anfíbios. O nome anfíbio, ele vem de animal de vida dupla, tá? Anf, então, ele vem de duas, aí bia, de vida, vem de bio. Então, são duas vidas. Na verdade, a gente faz referência, então, ao fato do animal ele compartilhar dois ambientes na vida dele. Então, durante a fase de larva, a fase larval dele, ele utiliza o ambiente aquático. Durante a fase adulta, ele utiliza o ambiente terrestre, só que o animal sempre volta para se reproduzir na água. Ele é dependente de água para a sua reprodução. E aí o filhote nasce na água e, de novo, quando se torna adulto, ele sai da água. Então, por isso, anfíbia. Animal de vida dupla, então. Para esse grupo, então, a característica importante é a pele. A pele não tem escamas, como tinham os peixes. Ela é uma pele fina, exposta e sempre úmida. A pele, ela participa da respiração do animal. Então, o animal faz a respiração através da pele, é uma das formas. Todo o grupo das larvas respiram através das brânquias e, quando adultos, passam a respirar através dos pulmões. Então, ó, a respiração existem 3 modos, pelo menos. Então, as larvas respiram pelas brânquias, os adultos através dos pulmões, mas todos eles respiram através da pele e a respiração bucofaringiana. Essa respiração bucofaringiana é pelo epitélio, é pelo tecido que reveste a boca e a faringe, tá? Por isso que esses animais, costumeiramente, você olha para eles, eles estão com a boca aberta, porque isso facilita o processo de respiração deles. Muita gente tem mania de tacar sal nos animais, na pele dos animais. Então, essa pele, como ela é muito fina, quando você taca sal, é mais ou menos alguma coisa próxima de tacar sal dentro do nosso olho. Isso arde muito, né? Então, e causa desidratação desses animais. Como a pele é muito fina, esse animal ele desidrata. Então, correndo risco até de morte mesmo. Também é ectotérmico, ou seja, não controla a temperatura interna do corpo. Então, se fora tiver 20 graus, dentro está 20 graus também. Se fora tiver 25, dentro está 25 também. São tetrápodes, ou seja, possuem 4 membros locomotores na fase adulta. E passam por um processo de metamorfose, onde o girino, então, sai do ovo uma larva. A larva é o girino, né? O girino se alimenta, cresce, sofre metamorfose e se torna um indivíduo adulto. A presença, então, nesse grupo de bexiga urinária, ligada diretamente à cloaca. Cloaca é a abertura por onde vai sair tanto as fezes quanto a urina. Então, uma bexiga urinária é ligada diretamente à cloaca, então ele já armazena a urina. Presença de membrana timpânica e de um ouvido interno. Então, ele tem ouvido interno, não tem ouvido externo. O ouvido externo é o nosso pavilhão auditivo, né? Que antigamente a gente chamava de orelha. Hoje em dia a biologia não usa mais o termo orelha, usa ouvido externo, né?
desculpa, não usa mais o termo ouvido, então usa orelha externa e orelha interna. Então, os animais eles têm a orelha interna, que era o que a gente chamava antigamente de ouvido. Não tem a parte da orelha externa. E apresentam tímpano, significa que eles ouvem. Por isso, então, eles acabam cantando, eles acabam coachando para atrair a fêmea, porque elas acabam ouvindo esse coachar do macho. Para a excreção, aparecem os rins, que são mesonéfricos, e na parte do sistema nervoso, eles apresentam um pouquinho mais de nervos do que os peixes. Por exemplo, eles apresentam 10 pares de nervos cranianos e mais 10 pares de nervos que partem da medula espinal, 10 pares de nervos espinais. Então, apresentam no total 20 pares de nervos cranianos e espinhais. A circulação desse grupo, ela é uma circulação incompleta. Ela é dupla. Observe que agora já o coração ele bombeia tanto para o pulmão quanto para o corpo. Então, ela é dupla. Porém, ela é incompleta, porque tem um espaço onde o sangue que veio de um lado se mistura com o sangue que veio do outro. Ou seja, o sangue rico em oxigênio se mistura ao sangue rico em gás carbônico, né? Então, nós temos a circulação aqui, um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, sendo que o ventrículo, então, ele compartilha tanto que vem de um átrio quanto de outro. Então, essa circulação ela é fechada. Observe, então, que ela não sai de dentro de vasos, mas ocorre a mistura do gás carbônico com o oxigênio. O que está em azul é o gás rico em gás carbônico, é o sangue rico em gás carbônico, e está em vermelho é o sangue rico em oxigênio. Então, ocorre a mistura desses 2 tipos de sangue. Então, nós dizemos, então, que a circulação ela é dupla e incompleta, pois os sangues eles se misturam. Esse grupo, ele faz o desenvolvimento indireto, ou seja, a fecundação é externa. Então, observem que o macho e a fêmea, eles apresentam um abraço. Para eles se atraírem, o macho localiza um espaço com água, pode ser uma lagoa, pode ser uma poça d'água na falta da lagoa, sempre com a água parada. E ele começa a coachar. Quando ele começa a coachar, ele está avisando a fêmea que ele tem o local ideal para se reproduzir. E a fêmea, então, vem atraída pelo coachar do sapo. Muitos predadores também acompanham esse coachar. Quando a fêmea chega nele, o macho realiza na fêmea o amplexo, que é um abraço. Ele sobe na fêmea, se prende a ela através do espinho que ele tem no meio do peitoral dele. E aí, nesse momento desse amplexo, esse abraço, todos os dois liberam tanto os espermatozoides quanto os óvulos na água. Tá? Os óvulos e os espermatozoides são lançados todos na água. Esses espermatozoides fecundam esses óvulos, que daí então nós temos o início do desenvolvimento dos ovos. Eles ficam normalmente presos a pequenos galhos, no canto ali, presos a raízes de plantas. Desses ovos nascem os girinos, que é a fase larval desse grupo. Então, a fecundação externa, desenvolvimento indireto. Os girinos sofrem metamorfose. Nessa metamorfose, ocorre, então, a diminuição da estrutura da cauda, o aparecimento das estruturas locomotoras das pernas, e, por último, aparece, então, o pulmão. A respiração deixa de ser branquial e passa a ser pulmonar. Os anfíbios, eles são indicadores da qualidade do ambiente, já que eles utilizam essa respiração através da pele. Então, quando eles voltam no ambiente, o ambiente está poluído, eles acabam absorvendo isso e morrendo com grande facilidade. Então, os anfíbios eles são indicadores da qualidade do ar, já que eles não vão conseguir ficar no local poluído. Então, locais onde são encontrados anfíbios indicam que a qualidade da água ela é boa. Tá? As salamandras, elas são anfíbios que não sofrem metamorfose completa. Tá? São anfíbios, mas não sofrem metamorfose completa, porque apesar do crescimento dos membros locomotores, eles não fazem a troca da respiração branquial por pulmonar. Então, a gente diz que eles são anfíbios com o desenvolvimento incompleto. Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Uma das coisas que a gente precisa desmistificar é a ideia de que o sapo
Ele vai, por exemplo, tem algumas histórias que o sapo vai deixar a gente cego, alguma coisa desse tipo. Os sapos, eles têm venenos, eles têm glândulas de veneno. A glândula de veneno dos sapos é essa glândula que fica atrás da estrutura dele aqui, ó, do olho. Isso é a glândula de veneno dele. Só que os sapos, eles não são animais peçonhentos. Eles são animais venenosos, porém não peçonhentos, tá? Então, o que isso significa? Significa que eles têm uma glândula de veneno e que só vai sair o veneno se isso for apertado. Então, aquela história, não fica olhando para o sapo, senão o sapo vai te deixar cego. Ele não tem a capacidade de jogar esse veneno. Esse veneno, ele serve, por exemplo, quando as cobras tentam comer eles, quando elas apertam elas apertam a glândula de veneno, que através da pele vai sair esse veneno, a cobra sente esse gosto na boca dela e ela automaticamente solta o sapo, tá? Então, essa estrutura, essa glândula que tem aqui no sapo, não é uma glândula que ele consiga, por exemplo, inocular num ser vivo, espirrar, mirar o nosso olho, alguma coisa do tipo, tá? Então, são animais que controlam a presença de insetos. Um sapo desse, uma noite, ele consegue comer cerca de 200 mil insetos, tá? Então, é uma quantidade gigante que ele consegue comer numa noite, por exemplo. Conseguem controlar esses animais. E para a gente não traz mal nenhum. A gente não tem nenhum problema com a presença deles no ambiente, tá? Para ele acertar o veneno na gente, tinha que ser uma coisa muito mirabolante, do tipo, taquei uma pedra ali e acertou exatamente na glândula de veneno, e a glândula de veneno espirrou exatamente dentro do olho, digamos assim. Porque até mesmo se pegar na tua pele, é só lavar o olho, né? Então, esses animais, eles têm veneno, mas a quantidade de veneno, o veneno, apesar de tê-lo, ele não é capaz de inocular na gente. Então, não apresenta qualquer perigo pra gente, tá? Pessoal, alguma pergunta? Não. Não. Não? Tranquilinho? Tranquilo aí do outro lado, então, gente? Sim. Sim. Então, tá bom. Ó, então, agora, eu quero que vocês façam as atividades lá da 46, da apostila de vocês, tá? Então, as atividades da apostila, que fala sobre os anfíbios. Depois dessas atividades da 46, eu quero que vocês comecem a dar atenção lá para o caderno de atividades, tá? Então, eu quero que vocês olhem lá na página 22. Quero que vocês façam ali até a 22 até a 25, tá? Aí, depois das próximas aulas, a gente pega a partir da 25 ali, tá? Então, vocês vão fazer até da 1 a 14 no caderno de atividades e na apostila 46 e 47. Combinado, pessoal?